Você já se pegou olhando para o seu extrato bancário e pensando: como o mês ainda não acabou e o dinheiro já desapareceu? Talvez você esteja se perguntando agora: o que mais eu posso fazer? Trabalhar mais horas? Arrumar um segundo emprego? Cortar despesas? Quero que você esqueça tudo isso por um momento, porque o que vou te mostrar agora vai parecer tão estranho, tão diferente do que te ensinaram, que sua primeira reação pode ser duvidar. E está tudo bem. Eu também duvidei, até aplicar o que aprendi. O que vou revelar neste vídeo não tem nada a ver com loteria, golpes ou esquemas milagrosos. Trata-se de leis universais que regem o dinheiro, leis tão precisas quanto a gravidade, e que 97 em cada 100 pessoas ignoram completamente. E o mais incrível é que, quando você começa a usar essas leis, não só é possível eliminar qualquer dificuldade financeira, como também multiplicar seu dinheiro, em muito menos tempo do que imagina. Sim, estou falando de resultados que podem começar a aparecer em apenas 30 dias. Eu sei, talvez isso vá contra tudo o que você ouviu durante a vida toda. Mas antes de fechar a porta para essa ideia, me dê alguns minutos. Porque o que você vai ouvir agora já transformou vidas, inclusive a minha, e pode ser a virada que você estava esperando. A maioria das pessoas vive acreditando que a solução para seus problemas financeiros é trabalhar mais. Eu mesmo pensei assim por muito tempo. A lógica parecia simples. Se o dinheiro não está sobrando, é porque você precisa produzir mais, se esforçar mais, trabalhar mais horas. Foi exatamente isso que fiz. Até que um dia, exausto, desmaiei no meio da rua. Quando abri os olhos, vi luzes piscando, um policial me olhando e pessoas ao redor observando. A primeira sensação foi de confusão, mas logo veio um pensamento incômodo. Algo estava muito errado na forma como eu estava levando minha vida. Eu acreditava que esforço físico e mais horas de trabalho seriam suficientes para resolver tudo. Mas a verdade é que o problema não estava na quantidade de trabalho, e sim na forma como minha mente estava programada para lidar com o dinheiro. Desde cedo, somos condicionados por ideias que não questionamos. Frases como dinheiro não nasce em árvore, tem que suar a camisa para ganhar a vida. Trabalhe duro e um dia será recompensado, se repetem até virarem verdades absolutas na nossa cabeça. Sem perceber, seguimos um padrão que não criamos, mas que aceitamos como regra. E é justamente esse padrão, esse programa mental, que mantém a maioria das pessoas presas ao mesmo nível de renda ano após ano. A ciência já comprovou que o cérebro funciona como um sistema que executa instruções repetidas. Se essas instruções dizem que você só pode ganhar dinheiro de uma maneira, adivinhe, você vai ignorar ou até rejeitar qualquer oportunidade que não se encaixe nessa forma de pensar. Isso explica por que tantas pessoas passam a vida inteira no mesmo ciclo. Recebem, pagam contas, ficam no aperto e recomeçam. Eu percebi que o dinheiro, no fundo, é apenas uma consequência. Ele é o efeito. A causa está no valor que você entrega, na forma como você pensa e na maneira como você se posiciona diante das oportunidades. Mas a maioria foca no efeito e ignora a causa. É como tentar mudar o reflexo no espelho sem mudar a própria imagem. Não funciona. Quantas vezes você já viu alguém fazer horas extras, trabalhar fins de semana, assumir 2 ou 3 empregos e mesmo assim não sair do lugar? Isso não acontece porque a pessoa é preguiçosa ou incapaz. Acontece porque ela está operando dentro de um paradigma que limita o quanto ela acredita que pode receber. O esforço excessivo, nesse caso, apenas reforça o padrão, não o quebra. Quando eu entendi isso, percebi que não precisava de mais força física nem de mais horas no meu dia. O que eu realmente precisava era mudar a forma como pensava sobre o dinheiro. Tinha que criar novos caminhos mentais que me levassem a identificar e agir sobre oportunidades que antes nem enxergava. Esse processo é o que chamo de reprogramar o seu software financeiro. E aqui vai um ponto importante. Não importa qual seja a sua situação atual, a mudança começa no instante em que você decide substituir o programa que herdou pelo programa que escolhe conscientemente. Você não precisa aceitar a escassez como se fosse uma lei da natureza. Quando muda sua forma de pensar,
também muda o que atrai e, principalmente, o que aceita como possível. Foi assim que saí de um cenário de dívidas e trabalhos exaustivos para uma vida em que o dinheiro começou a fluir de maneiras que eu jamais imaginaria. O que mantém a maioria das pessoas presas não é a falta de capacidade, mas a crença silenciosa de que a única forma de ganhar mais é trabalhando mais. Essa é a armadilha. Quando percebe que isso é apenas um padrão mental, começa a se libertar. E quando se liberta, o jogo muda completamente. Existe uma lei que, desde o momento em que entendi, mudou totalmente minha forma de ver o dinheiro. A lei da compensação. Não é uma teoria, nem uma filosofia motivacional. É uma lei tão precisa quanto a gravidade. Assim como um objeto sempre vai cair quando o solta, essa lei atua de forma imutável sobre os seus ganhos. Ela afirma que a quantia de dinheiro que você recebe é proporcional a 3 fatores: a necessidade do que você faz, a sua habilidade para fazer e a dificuldade de alguém substituir você. Quando descobri isso, percebi que durante boa parte da minha vida havia ignorado esses 3 pontos. Eu me dedicava a tarefas que qualquer pessoa poderia fazer, sem me preocupar em me tornar realmente bom nelas, e pior ainda, sem avaliar se havia uma grande demanda para o que eu oferecia. A maioria das pessoas vive assim. Elas se acostumam a desempenhar funções comuns, para as quais existem milhares de substitutos, e se perguntam por que o dinheiro não aumenta. A resposta está diante dos olhos, mas a maioria nunca para refletir. O primeiro ponto é a necessidade. Imagine um médico especialista que atua em uma área extremamente específica, como um cirurgião que realiza procedimentos raros e complexos. A demanda por esse trabalho é enorme e poucas pessoas têm a qualificação necessária para executá-lo. O resultado é óbvio. Ele recebe um valor muito maior pelo seu serviço. Agora compare com alguém que realiza uma função simples que qualquer pessoa, com pouco ou nenhum treinamento, poderia assumir em poucas horas. A lei da compensação atua igualmente para ambos, mas a diferença de ganhos é imensa, porque a necessidade e a raridade são totalmente distintas. O segundo ponto é a habilidade. Não basta atuar em um campo de alta demanda, é preciso se tornar excelente. Lembro-me de quando comecei a trabalhar na área de desenvolvimento pessoal. Eu sabia que havia uma enorme necessidade para o que eu fazia, mas também percebi que, se eu não me destacasse, seria facilmente esquecido. Foi aí que decidi aprender com os melhores. Trabalhei ao lado de pessoas brilhantes. Observei cada detalhe do que elas faziam. Estudei incansavelmente e apliquei o que aprendi. Com o tempo, minha habilidade aumentou e, junto com ela, meus resultados financeiros. O terceiro ponto é a dificuldade de substituição. Essa talvez seja a parte mais ignorada pelas pessoas. A maioria não pensa em como tornar seu trabalho único, difícil de copiar. Mas quando você domina uma habilidade e a combina com sua própria forma de entregar valor, você se torna raro. Não porque seja impossível te substituir, mas porque é extremamente difícil encontrar alguém que faça exatamente o que você faz, da maneira que você faz. E quando isso acontece, você ganha o poder de definir o seu próprio valor. Eu mesmo vivi essa transformação. No começo, o que eu fazia podia ser facilmente substituído. Meus ganhos eram limitados e, por mais que eu trabalhasse, parecia que havia um teto invisível. Mas quando encontrei uma área com grande demanda, desenvolvi minhas habilidades a um nível excepcional e me tornei difícil de substituir, minha renda disparou. Passei de um ganho anual de aproximadamente $4.000 americanos, algo em torno de R$21.000, para cerca de $175.000 americanos, o equivalente a R$920.000, em apenas um ano. Não foi sorte, nem um golpe do destino, foi a aplicação prática dessa lei. Essa é a razão pela qual tantas pessoas inteligentes, até brilhantes, ainda enfrentam dificuldades financeiras. Elas podem ter um diploma invejável, conhecer muito sobre sua área, mas se o que fazem não tem grande demanda, se não se destacam na execução ou se qualquer pessoa pode facilmente assumir seu lugar, a lei da compensação não permitirá que ganhem muito mais do que já ganham. É como lutar contra a gravidade.
Não importa o quanto você queira que algo flutue. Se ignorar a lei, ele vai cair. Essa lei vale para todos, em qualquer lugar, independentemente da idade, origem ou circunstâncias. Quando você começa a aplicá-la conscientemente, a forma como você vê sua carreira, seus negócios e até suas oportunidades muda completamente. Você começa a avaliar onde existe uma necessidade real, se pergunta como pode ser melhor que a maioria e busca maneiras de se tornar indispensável para quem depende do seu trabalho. É aí que o dinheiro deixa de ser uma luta e passa a ser uma consequência natural do valor que você entrega. Apenas cerca de 3% da população recebe 97% de todo o dinheiro que circula. Essa estatística por si só já deveria fazer qualquer pessoa parar e refletir. A primeira reação de muitos é dizer que isso é injusto, que o sistema é desequilibrado. Mas, na verdade, não se trata de sorte ou privilégios aleatórios. Essas pessoas jogam o jogo do dinheiro com regras que a maioria desconhece. E uma dessas regras é simples, porém poderosa. Nunca dependa de uma única fonte de renda. Quando descobri isso, não foi por meio de curso ou palestra. Foi na prática, quando ainda tentava encontrar uma saída para minha situação financeira. Naquela época, eu tinha um negócio de limpeza. Comecei pequeno, com cerca de $1.000 americanos, aproximadamente R$5.200, que peguei emprestado para comprar uma enceradeira usada, alguns baldes e esfregões. Meu primeiro contrato foi para limpar um escritório por cerca de $15 americanos, algo em torno de R$78, 2 vezes por mês. No início, parecia algo insignificante, mas foi o primeiro passo para algo que eu ainda não entendia completamente. Com o tempo, consegui outro contrato, depois mais um e logo estava atendendo várias empresas. Eu trabalhava duro, mas percebi aos poucos que o que realmente acontecia ia além do simples aumento da carga de trabalho. Eu estava criando múltiplas fontes de renda. Cada novo contrato não substituía o anterior, somava-se a ele. Isso fez com que minha renda crescesse não de forma linear, mas de forma acumulativa. O grande segredo é que múltiplas fontes de renda funcionam como sementes plantadas em solos diferentes. Algumas crescem rápido, outras demoram mais. Algumas não germinam, mas sempre há algo florescendo. E o mais interessante é que, depois que você aprende a criar a primeira, as próximas ficam mais fáceis. Você começa a enxergar oportunidades em lugares onde antes só via obstáculos. Essa estratégia também muda sua relação com o tempo. Quem depende apenas de um único emprego ou de um único cliente está sempre limitado pelas horas do dia. Porém, quando você cria fontes de renda que continuam funcionando mesmo quando você não está trabalhando ativamente, começa a sentir a liberdade de ganhar dinheiro enquanto dorme, enquanto viaja ou enquanto passa tempo com a família. Pense em um músico que grava um álbum. Ele pode estar em casa ou em qualquer lugar do mundo, e toda vez que uma de suas músicas é tocada, o dinheiro entra. Esse é o conceito de renda passiva aplicado na prática. Não pense que ter múltiplas fontes de renda é algo exclusivo para grandes empresários ou pessoas já ricas. Pode começar de maneira simples. Um serviço que você presta, um produto que você cria e vende online, um investimento que gera retorno, uma parceria que traz comissões, ou até mesmo algo que complemente o que você já faz no seu trabalho principal. O importante é que cada nova fonte seja construída para não depender integralmente do seu tempo. Quando percebi que tinha contratos de limpeza em várias cidades, inclusive fora do meu país, entendi o poder disso. Enquanto eu dormia, havia equipes trabalhando, clientes pagando e dinheiro entrando. Não importava se eu estava no escritório ou viajando, o fluxo continuava. Foi a primeira vez na vida que senti que não estava mais trocando tempo diretamente por dinheiro. Aqui está algo que muitos não percebem. Criar múltiplas fontes de renda não é só sobre ganhar mais, mas sobre construir segurança. Se uma fonte secar, as outras mantêm você estável. O contrário acontece quando alguém perde o único emprego que tem. Todo o sustento desaparece de uma vez. Já com várias fontes, perder uma não significa o fim da sua tranquilidade financeira. Quando comecei,
Não sabia que estava aplicando um dos princípios mais importantes usados pelos 3% que concentram a maior parte do dinheiro. Só mais tarde entendi que esse era o padrão. Eles nunca se apoiam em um único pilar. Criam vários, fortalecem cada um e deixam que todos sustentem o peso da vida financeira. Por isso, enquanto a maioria vive preocupada com o próximo salário, eles conseguem planejar e agir pensando nos anos futuros. Essa mudança de mentalidade foi o divisor de águas para mim. Quando você entende que o dinheiro pode vir de várias direções e começa a agir para construir esses caminhos, nunca mais pensa em ter o suficiente apenas para sobreviver. Passa a pensar em como ampliar continuamente sua base, para que o dinheiro flua sem interrupção e, o mais importante, sem depender de um único esforço ou de um único dia de trabalho. Quero propor algo que, à primeira vista, pode parecer simples demais para fazer diferença, mas que, se você aplicar com seriedade, pode marcar o início de uma transformação real na sua vida financeira. Nos próximos 30 dias, você vai repetir todos os dias uma frase que mudou completamente a forma como eu me relaciono com o dinheiro. Essa frase é: sou tão feliz e grato agora que o dinheiro vem para mim em quantidades cada vez maiores, através de múltiplas fontes, de forma contínua. Não se trata de superstição ou palavras soltas ao vento. É sobre reprogramar sua mente para aceitar a ideia de que o dinheiro pode e deve chegar até você por diferentes caminhos e de maneira constante. Quando comecei a repetir essa afirmação, não fazia ideia de como funcionaria, mas percebi que, ao reforçar diariamente essa imagem mental, comecei a notar oportunidades que antes passavam despercebidas. Era como se minha mente tivesse ganhado um filtro novo, capaz de destacar apenas o que me levava para mais prosperidade. O curioso é que muitas dessas oportunidades sempre estiveram ao meu redor, mas eu não tinha a mentalidade adequada para percebê-las. O desafio não se resume a repetir uma frase. Ao longo desses 30 dias, você vai criar pelo menos uma nova fonte de renda. Não importa se ela for pequena ou modesta. Pode ser vender algo que você já tenha, oferecer um serviço simples, colocar em prática uma habilidade que nunca explorou comercialmente ou até mesmo começar a estudar e montar algo que gere retorno no futuro. O objetivo aqui não é enriquecer em um mês, mas sim quebrar o padrão mental que te prende a uma única fonte de dinheiro. Essa é a parte que transforma. Porque quando você se permite criar uma nova fonte, envia para si mesmo uma mensagem muito clara: eu não dependo de apenas um caminho para prosperar. E a partir do momento em que essa ideia se enraiza, ela começa a gerar novas ações e decisões. Você passa a pensar de forma diferente, agir de forma diferente e, inevitavelmente, receber de forma diferente. Eu já vi isso acontecer com muitas pessoas. Conheci gente que começou com algo simples, como vender bolos caseiros nos finais de semana, e transformou isso em um negócio lucrativo. Vi profissionais que, após muitos anos presos a um único emprego, passaram a oferecer consultorias por conta própria e, em poucos meses, criaram um fluxo de renda extra que superou o salário principal. Também vi pessoas que, apenas ao adotar essa afirmação diária e abrir espaço mental para novas ideias, encontraram parcerias, clientes e projetos que jamais imaginaram. Durante esses 30 dias, o mais importante é não subestimar nenhum passo. Talvez no início pareça que nada está acontecendo, mas assim como uma semente plantada não mostra resultados no primeiro dia, as mudanças que você está iniciando agora podem estar acontecendo abaixo da superfície. Continue regando, continue afirmando, continue agindo. O dinheiro é um efeito. A causa é a sua decisão de pensar e agir de forma diferente. Se você mantiver o foco e seguir firme nesse desafio, não apenas começará a ver resultados financeiros, como também sentirá algo ainda mais valioso: a certeza de que tem controle sobre o seu caminho para a prosperidade. E quando essa certeza se instala, nenhuma crise, imprevisto ou circunstância poderá tirar de você a capacidade de criar e multiplicar riqueza. Se há algo que você deve guardar de tudo o que falamos até agora, é que a transformação financeira começa dentro de você, na forma como pensa, age
e decide criar novas possibilidades. O dinheiro não é a causa, é o efeito direto das decisões que você toma e dos caminhos que escolhe trilhar. Quando você entende isso, percebe que não está limitado pelo lugar onde está hoje, nem pelo quanto ganha agora, mas sim pelo quanto está disposto a mudar seu paradigma e assumir o controle da sua própria vida. Cada fonte de renda que você cria é como um tijolo que sustenta a estrutura da sua liberdade. Cada habilidade que desenvolve, cada nova ideia que coloca em prática, cada pensamento que substitui por algo mais produtivo, tudo isso soma. E quando você começa a ver esse processo funcionando, entende que não existe volta, porque a mentalidade que cria prosperidade não pode ser desaprendida. Agora, se o que conversamos aqui já abriu sua visão para novas possibilidades, o próximo vídeo que está aparecendo na sua tela vai expandir ainda mais seu entendimento, mostrando como aplicar esses princípios de forma ainda mais estratégica para que você suba mais um degrau na sua evolução de sabedoria e se torne 1% melhor do que é agora. Quero agradecer por dedicar seu tempo para estar aqui comigo, absorvendo cada detalhe. E quero que saiba que essa jornada está apenas começando. Estarei te esperando no próximo vídeo, pronto para continuar essa conversa e levar você ainda mais longe.